Queria convidar os irmãos a abrir lá no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. O apóstolo Paulo fala aqui, a igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso, e no meio aqui dessas recomendações, aqui no versículo 18, ele fala: não se embriaguem com vinho, aqui na minha versão, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O mundo tenta preencher o seu vazio, muitas vezes, com a bebida, com outras coisas, para deixar esse coração aquecido, do jeito que a gente está aqui nessa noite, com o coração abrasado, que o Espírito Santo vem mover, vem nos tocar. Deus habita no meio dos louvores, e Ele vem para trazer em nós esse Espírito Santo, que nos aquece de uma forma diferente do que o mundo tenta buscar. O Senhor Deus prometeu, o Senhor Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 1, fala que o Senhor Jesus instruiu os discípulos a aguardarem pacientemente em Jerusalém, antes que eles fossem revestidos pelo poder. E os discípulos esperaram ali, eles falaram: recebereis poder, virtude, quando receberdes o Espírito Santo. E é esse poder que a gente está buscando aqui nessa noite. É esse poder que nós queremos, esse poder que nós precisamos para fazer a obra do Senhor, para caminhar nesse mundo, para a gente ter cuidado na maneira como a gente vive, como sábios. O Espírito Santo, com este poder, nos capacita, muito além da nossa liturgia aqui, do momento de oração, quando a gente fala em línguas, o pastor Hernani falou que a nossa falar em línguas até leva a outros dons, que nós vamos nos aperfeiçoando, Deus vai derramando nossos dons, e Ele vai nos capacitando, vai nos fortalecendo, para que nós sejamos cheios do poder dEle, para que nós possamos fazer a obra dEle com poder. Para que Ele iria derramar o poder sobre os discípulos? Para que eles pudessem pregar com poder, com autoridade, porque a palavra diz que sem Ele, sem Deus, nós nada podemos fazer. Nós dependemos dEle, nós dependemos do Espírito Santo em nós. Então não adianta a gente muitas vezes fazer as coisas pela nossa carne, pela nossa própria força. Muitas vezes a gente fica batendo cabeça, mas é hora de entregar nas mãos do Senhor e procurar a vontade dEle. A gente procurar ser sábio, procurar ser cheios. Versículo 18 ele fala: mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós aqui estamos buscando ao Espírito Santo, e me chamou a atenção isso ali, dizer: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Você precisa deixar, você precisa se permitir estar com o seu coração aberto, com o seu coração quebrantado,
quando o Espírito Santo vem sobre nós, esse fogo que vem sobre nós, ele gera um quebrantamento, ele gera um coração flexível, manso, para que a vontade de Deus seja plena em nós, para que Deus possa transformar as nossas vidas ao padrão dele, para que a gente possa ser moldado pelo Senhor, moldado pelo Espírito. Então, mais do que às vezes moveres sobrenaturais, muitas vezes os discípulos, Pedro, por exemplo, na primeira pregação depois do Pentecostes, depois que o Espírito Santo foi derramado, né, na primeira pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. O Evangelho foi anunciado com autoridade, com poder do Espírito Santo, e aí as pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? Quer tentar convencer as pessoas do nosso jeito, mas o Espírito Santo é que tem essa autoridade, é Ele que penetra os corações e vai lá dentro, convencendo, moldando, né? Mais do que os dons, mais do que os sinais, muitas vezes, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se deixa ser moldada pelo Senhor. Ela se deixa ser transformada. Ela não é uma pessoa que vai se levar pela glória dos homens. Muitas vezes nós temos o nosso ego. Muitas vezes nós nos sentimos ofendidos muito facilmente, por causa de reputação, por causa do que eu fiz, eu deixei de fazer. E a gente precisa ter um coração humilde diante do Senhor. Um coração que possa ser moldado. Quem é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, lá fora, aqui dentro, ela vai ter mais facilidade, por exemplo, de perdoar alguém que ofendeu. Uma pessoa, quando você erra, você vai ter mais facilidade de pedir perdão. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, esteja preparado para ser moldado pelo Senhor. Então, não deixe que as lutas dessa vida, muitas vezes as dificuldades, deixem o nosso coração endurecido. Mas tenha essa busca incessante de que o Espírito Santo esteja continuamente trabalhando dentro de você, do seu coração. Que isso possa transbordar na sua casa, sobre as pessoas que estão à sua volta. Que as pessoas possam realmente perceber que você é cheio do Espírito Santo, não porque você fala em línguas aqui na igreja, mas lá na sua casa também. Que você ama as pessoas, porque o Espírito Santo, o Consolador, ele nos ajuda a tomar decisões. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, ele nos lembra da palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais buscar a palavra de Deus, nós precisamos ser cheios dessa palavra. O Espírito Santo vem trazer para nós tudo que Ele tem, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então que a gente possa estar disponíveis no nosso coração, nos nossos relacionamentos, né? Se alguém não cumprimentou você na igreja, se você viu alguma coisa que não estava do seu agrado, não reclame, não murmure, busque no Senhor, esteja com seu coração buscando a presença de Deus, buscando esse enchimento do Senhor, para que a gente possa viver a boa vontade de Deus, a boa vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém? Essa foi a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. Eu espero que Deus possa continuar falando no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Amém.